Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Engenheiro e Investidor, onde eu invisto na prática em bons ativos geradores de renda com foco na renda passiva. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor, peço que se inscreva, me dá aquela ajuda aí para chegar aos 22 mil inscritos e também ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Caso ainda não tenha feito, peço que me siga lá no Instagram, @FelipeEduardoB, tudo minúsculo. Eu abro uma caixinha de pergunta todos os dias. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar lá. Sem mais enrolação aqui, vamos ao vídeo. Vídeo de hoje eu quero trazer aqui algumas ações que podem se beneficiar com a queda da taxa de juros. E vejam só, pessoal, vale destacar que eu não estou recomendando nada. Quem está recomendando aqui é o Itaú, tá? E eu vou ler aqui a notícia para vocês. Inclusive, claro que eu não vou ler toda a notícia, mas eu vou deixar o link na descrição caso vocês tenham interesse em ler aí por conta própria. Juros em queda, bolsa em alta. Quais ações podem subir mais com projeção de queda dos juros? Itaú traça paralelo com 2016 e recomenda alguns ativos. Ações da EZTEC, Localiza, Loja Sener, B3 e TOTUS são recomendadas pelos estrategistas do Itaú em um cenário que vislumbra corte de juros. O começo da notícia aqui é a parte que eu não vou ler para vocês, está falando um pouco aqui do novo arcabouço fiscal. Então depois sugiro que vocês entrem aqui no link na descrição que eu vou deixar e deem uma boa lida. Com base na visão sobre o novo anúncio e possível cenário de queda de juros, a partir de regras fiscais críveis, os estrategistas então do Itaú destacaram possíveis ações beneficiadas neste cenário. O Itaú comparou o desempenho do Ibovespa com a taxa Selic e a taxa de 10 anos dos títulos do governo e encontrou uma alta correlação histórica entre taxa de juros e o desempenho do benchmark da bolsa. Isso aqui sempre acontece, tá, pessoal? Realmente existe uma correlação aqui entre a taxa básica de juros e a renda variável de uma forma geral. Trazendo para 2016, o banco destaca que o índice começou a ter um bom desempenho em janeiro daquele ano, quando o título de 10 anos estava precificando cortes da Selic. Ou seja, ainda não havia feito corte na Selic, mas já estava precificando cortes nas taxas de juros. Claro que agora o cenário talvez seja um pouquinho diferente, né? A gente tem que sim descer a taxa de juros, mas não tem que ser na marra. Tem que ser aqui justamente cortando gastos aqui do governo. As taxas começaram a ser cortadas apenas em novembro de 2016, mas o Ibovespa já acumulava alta de 53% desde então. Atualmente, há perspectiva de corte de juros a partir do segundo semestre desse ano de 2023. E é claro por isso aqui que os analistas, casas de análise, corretoras já estão fazendo aqui essa correlação com alguns ativos. A partir daí, os estrategistas do banco aqui, Itaú, realizaram duas análises diferentes. Na primeira análise, listaram as 20 empresas do Ibovespa com melhor desempenho de janeiro de 2016 a janeiro de 2020. Ou seja, estamos falando aqui de uma espera de 4 anos, tá, pessoal? Não pensem aqui que isso ocorre do dia para a noite. Claro que algumas ações elas são mais sensíveis aqui. E quando se fala, né, apenas se fala em corte da taxa de juros, a gente já vê algumas ações aí subindo. Porém, é um cenário aqui que tem que esperar um certo tempo para que você tenha um bom retorno, né? Que senão ali você pode acabar queimando a largada. Quando o juro do título de 10 anos começou a cair até o início da pandemia. E o segundo cenário aqui, a segunda análise, listaram as 20 empresas com melhor desempenho do Ibovespa de novembro de 2016 a janeiro de 2020, quando a Selic começou a cair até o início da pandemia, ou seja, dois cenários aqui, antes da Selic começar a cair e o segundo cenário, quando a Selic começou a cair. No primeiro cenário, na primeira análise, de janeiro de 2016 a janeiro de 2020, ou seja, 4 anos certinho, os melhores desempenhos foram aqui da Magazine Luiza, da Prio, da Gol, Bradespar, Uzi Minas, Metalúrgica, Gerdau, Localiza, EZTEC e também Eletrobras. Algumas dessas empresas aqui realmente estão sofrendo bastante, tá? Na segunda análise, de novembro de 2016 a janeiro de 2020, quando a taxa de juros já tinha começado a cair, os melhores desempenhos foram aqui da Magazine Luiza, da Prio, do Banco Pan, da Gol, da EZTEC, da Localiza.
Alpargatas, Cyrela, Via Varejo e também da Natura. Descendo aqui, vejam só, os estrategistas do Itaú ainda recomendaram no cenário atual 5 ações em um cenário de corte de juros. EZTEC, Rente 3, Lojas Renner, Rente 3 aqui localiza, né? Lojas Renner, B3 e também TOTVS. Eu, particularmente, pessoal, não gosto desses ativos, tá? Nada contra essas empresas, a não ser aqui a B3, que sim, acho uma empresa fantástica, que não tem concorrência nenhuma no país, tem aqui o monopólio, né, das nossas empresas, mas esses outros ativos eu particularmente não me sinto confortável aqui em investir, nada contra essas empresas, mas justamente porque eu não gosto dos setores que elas estão inseridas. Conferindo então as 20 melhores performances entre janeiro de 2016, quando a taxa de juros ainda não tinha começado a cair, tá? Era apenas especulação que iria realmente começar a cair. E também janeiro de 2020, estão aqui no primeiro quadro, e entre novembro de 2016, que a taxa de juros já tinha começado a cair, até janeiro de 2020, que estão aqui no segundo quadro. E aí, claro, eu já peço que vocês me deixem aqui nos comentários se vocês possuem algumas dessas empresas que eu vou ler aqui para vocês. Ou então, pô, Felipe, não possuo nenhuma dessas empresas, mas pretendo aqui tentar surfar certa alta. Claro, né, pessoal? Lembrando, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas existe sim uma correlação aqui da taxa básica de juros com a renda variável, tá? O que acontece é que geralmente quando ocorre o aumento da taxa básica de juros, vários investidores, a grande maioria, né, aquele efeito manada, tiram o dinheiro da renda variável e migram para a renda fixa. E o oposto também acontece, tá? O contrário aí também é verdade. Lendo aqui então a primeira tabela, o primeiro quadro. Janeiro de 2016 a janeiro de 2020. Vejam que a Magazine Luiza aqui, pessoal, ela de longe entregou, né, o maior retorno. Mais de 25.000% de performance. PetroRio em segundo lugar, mais de 6.000%, seguido por Gol, mais de 2.000%, Bradespar, mais de 1.200%, Usiminas, mais de 1.000%, Via Varejo, vejam que o varejo aqui, varejo e construtoras, né, acabam se beneficiando muito aqui desse movimento. Via Varejo, mais de 1.000%, Gerdau, mais de 800%, Localiza, 750%, EZTEC, 640%, Eletrobras, 590%, Alpargatas, 570%, Petrobras, 533%, Gerdau, 487%, Banco Pan, 480%, Vale, 480%, Edux, 460%, Cyrela, 434%, B3, empresa aí que tá acumulando uma queda brutal, né? Realmente aqui, eu não esperava toda essa queda da B3, tá, pessoal? 425% de retorno, Eco Rodovias, 414%, Fleury, 405%, contra aqui, ó, 182% do Ibovespa. Então percebam que quando o Ibovespa aqui subiu 182% nesses 4 anos, olhem como esses outros ativos aqui acabaram entregando muito mais retorno. E de longe, né, a Magazine Luiza foi aquela que entregou o maior retorno. E agora, indo para o segundo quadro, vejam só, de novembro de 2016, quando a taxa Selic já tinha começado a cair, até janeiro aí de 2020. Magazine Luiza ainda entregou aqui o maior retorno, foi aquela empresa que teve a melhor performance, mais de 3.400%, seguido de PetroRio, 2.700%, Banco Pan, 630%, Gol, 530%, EZTEC, 460%, Localiza, 434%, Alpargatas, 360%, Cyrela, quase 300%, Via Varejo, 288%, Grupo Natura, 278%, SLC Agrícola, 270%, TOTVS, 261%, Edux, 260%, VEG, 249%, Eneva, 224%, Lojas Renner, 223%, olhem a B3 aqui, ó, 219%,
Copel, empresa que eu gosto muito, inclusive tenho em carteira, 209%, Aliança Sonai, 200%, Qualicorp, 193%, a Qualicorp vem sofrendo muito aí, né? 193% de retorno contra aqui 84% de retorno do Ibov. Eu abri aqui rapidinho só para a gente ver o gráfico da correlação do Ibovespa, que é nosso principal índice aí da Bolsa, com a taxa Selic. Olhem que interessante, pessoal. Esse gráfico ele é desde 2015 até agora 2023. E vejam que interessante, a taxa Selic aqui ela é dada pela linha azul e o Ibovespa, que é o nosso principal índice aí da Bolsa, é dado pela linha vermelha. E vejam que lá em 2015 a taxa básica de juros estava bem alta, inclusive mais alta do que estava agora, e a gente percebe aqui que o Ibovespa estava em baixa. Quando a taxa Selic caiu, inclusive despencou, né, durante a pandemia aí, seu Paulo Guedes mandou a taxa básica de juros lá para 2%. Olhem como é rápida aqui a reação do Ibovespa, né, a renda variável já respondendo aqui. O Ibovespa então já passou a subir aqui de forma bem acelerada. Teve sim aquela queda aqui que foi justamente o início da pandemia, onde a taxa de juros caiu lá para 2%, mas logo o Ibovespa tomou força novamente. Por quê? Taxa básica lá embaixo. Agora, a gente percebe aí, taxa básica subiu, né, desenfreadamente, chegando aqui a quase 14%, para ser mais preciso, 13,75%, e a gente já vê aqui, então, o Ibovespa caindo novamente. Realmente existe essa correlação. E esse gráfico aqui, ele é só de 2015 até 2023, pouquíssimo tempo. Se eu subir aqui, eu vou deixar esse link aqui na descrição para que vocês possam ler também, caso vocês tenham interesse em dar uma analisada aqui nesses gráficos. Vejam só. Esse aqui é de 2004 a 2023. Lá em 2004, 2005, 2006, a taxa básica de juros, a taxa Selic, também estava bem elevada, né? Para falar bem a verdade, estava lá batendo cerca de 20%. E vejam como o Ibovespa estava lá embaixo, né? E aí, quando a taxa básica de juros ela começa a descer, o que a gente vê? Qual que é o movimento aqui do Ibovespa que a gente vê? A gente vê um aumento aqui no Ibovespa, o Ibovespa se recuperando. Quando a taxa básica de juros volta a subir, a gente vê o Ibovespa caindo aqui. Deixa eu mudar de cor isso aqui, né? Colocar amarelo. A gente vê a taxa básica de juros volta a subir, a gente vê o Ibovespa aqui caindo novamente. E aqui, claro, né, o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. Taxa básica de juros lá em 2016 estava lá em cima batendo 14%, depois início da pandemia foi lá buscar os 2% a pedido aí do nosso meritíssimo Paulo Guedes, e a gente viu aí uma resposta do mercado financeiro bem rápida, né, Ibovespa subindo rapidamente. E aí, claro, quando a gente vê aqui a taxa Selic fixando lá em 13,75%, a gente vê o índice Ibovespa caindo novamente, que é justamente aqui esse gráfico mais ampliado de 2015 a 2023 que acaba facilitando aqui a nossa visão. Então, realmente, pessoal, existe sim essa correlação, tá? Mas eu particularmente prefiro me manter firme aqui na minha estratégia, independente de onde vai a taxa de juros, se vai para cima, se vai para baixo, eu aqui continuo firme comprando boas empresas pagadoras de dividendos a bons preços e, claro, nos setores perenes, tá? Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu sigo bem à risca aqui a minha estratégia. Atualmente, vejam só, posição atual das ações aqui por segmento na minha carteira. Energia elétrica ocupa quase 55% da minha carteira, boa parte aqui em TRPL. Julgo eu hoje que o ativo está bem descontado. Claro que eu não estou dando recomendação nenhuma, tá? Isso aqui é apenas o que eu faço com o meu dinheiro. Cerca de 28% está aqui em bancos, 11,7% em seguradoras, para ser mais preciso, apenas aqui na BB Seguridade, até porque o ativo aí, desde que eu comprei, né, ele subiu bem, e cerca de 5% aqui em água e saneamento, para ser mais preciso, apenas em Sanepar. O que eu tinha aqui para o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado até que ainda não seja inscrito aqui do canal, por favor, peço que se inscreva, me dá aquela ajuda aí para chegar aos 22 mil inscritos, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse, e também não esquece de me deixar aqui nos comentários, você possui alguma dessas ações
que eu citei aqui no vídeo de hoje, ou até mesmo pensa em entrar em algum desses ativos, me deixa aqui nos comentários, porque eu tento interagir com todo mundo, gosto de saber aí o que vocês vêm fazendo dentro da carteira de vocês. Brigadão, até a próxima!